bom dia. Seguimos nosso tema arrependimento essa semana, mas hoje o título específico é Eu perdoo porque eu fui perdoado. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Se você quiser acompanhar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu sou a pastora Taina Reis e vamos aqui continuar essa semana falando aí sobre arrependimento. Nós precisamos de sabedoria para nos relacionarmos com as pessoas. Sabedoria e prudência. Por quê? Às vezes a gente passa dos limites e acaba ficando amargurado. O que adianta você ajudar tanto alguém? Assim, a gente tem que ajudar com o que a gente puder. Fazer o melhor que a gente puder, como se fosse para nós. Mas daí, às vezes você abre mão da tua família. Não há sabedoria nisso. Eu gosto bastante desse devocional da Viviane Martinello. Ela comenta algo assim parecido. Ela fala que muitos pastores, inclusive, às vezes, fazem além do que pode, deixando a própria família, muitas vezes, de lado. Não é sábio você deixar a sua casa de lado, deixar de cuidar dos seus. Você deve primeiro cuidar dos da sua casa e sim fazer ali o que você puder, tudo que tiver ao teu alcance para alcançar vidas, pessoas, mas sempre dê um passo e aí você vem com sabedoria e prudência. Dê um passo e vem com sabedoria e prudência. Dê um passo, por quê? Porque senão você se perde. Você perde a tua família, o que vai adiantar? Não adianta também você ganhar. Você ganha o mundo inteiro para Jesus, mas perde o seu filho dentro de casa. Perde o seu esposo, perde o seu casamento. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai. Por quê? Porque primeiro você tem que salvar os de dentro da tua casa. Isso é sabedoria, não é deixar de fazer o bem para ninguém. Tem um texto aqui que eu gosto bastante, que é de uma bispa. Ela fala assim, Satanás usa de sentimentos para alterar a vida das pessoas, para fazer ela tomar decisões que ela vai se arrepender. Ela não consegue ver com clareza, com sensatez, aquilo que está certo diante de Deus. Por isso que a gente sempre deve voltar os nossos olhos para as Escrituras. Por quê? Porque o sentimento, ele pode levar você a achar que você está plantando bem, que você está fazendo bem para alguém, e na verdade aquela guerra que você entrou, você está deixando tua família lá sem comida, deixando de cuidar do teu casamento. Para Deus não tem valor. Então por isso que a gente tem que lutar as guerras certas. Agora, ela não consegue ver com clareza, com sensatez aquilo que está certo diante de Deus. Agora ela começa a se prender em coisas irrelevantes, a dar valor ao que não tem valor e tomar decisões desalinhadas de Deus. Cuidado, porque os sentimentos cegam. Os sentimentos cega. Eu gosto bastante do Salmo 119, 37. Ele fala assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos teus caminhos. Desvia, tira os meus olhos das coisas inúteis. Ou seja, porque os meus olhos têm que estar no Senhor e na minha casa, no Senhor e na minha família. E a partir da minha família, nós vamos ganhar ali muitas almas para o Senhor Jesus. A obra é você e a sua família que vai fazer. É você e a tua casa. Mas hoje ainda, talvez não, da minha casa só tem eu que serve. Amém. Mas zela pela tua família, zela pela tua casa, porque eles têm valor, têm grande valor diante de Deus. Não deixe de fazer o bem e ajudar pessoas, mas sempre dê um passo de sabedoria e o outro de prudência. Faça isso. Por quê? Aqui nós vamos falar sobre o perdão, porque tem a ver com relacionamento. Perdoar como Jesus. Em Tiago, no capítulo 2, versículo 13, ele fala assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. O juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia. Então, meu amado,
essa passagem ela é tão forte que você para pensar. Quando você não oferece misericórdia por causa de relacionamentos difíceis, relacionamentos onde você deu o sangue pela outra pessoa e Deus nunca nem te pediu isso. Porque quem morreu na cruz por nós foi Jesus. Deus não te pediu para dar o sangue. Agora você está com raiva, com mágoa de alguém, porque você fez algo que Deus nunca pediu para fazer. E aí você esquece de oferecer a misericórdia. Mas só que a gente também não lembra. Não para ver que quem não oferece misericórdia na hora de perdoar, o juízo para ele vai ser sem misericórdia. Eu pergunto, será que a gente está preparado para enfrentar um juízo de um Deus totalmente justo, sem misericórdia? Tem alguém que consegue lidar com isso? Não tem. Então oferece misericórdia. Por quê? Porque nós mesmos ofendemos a Deus. Davi fala, né? Eu nasci em pecado. Ou seja, então várias vezes a gente já pecou e entristeceu a Deus. Aposto que hoje nesse dia, eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo. Nem sei que dia da semana ele vai ser postado, mas eu aposto que hoje mesmo, durante essa semana, algo a gente fez, eu e você, que entristeceu a Deus. Sem dúvida, sem dúvida. E eu falo para você, sabe o que Deus oferece pra gente? Perdão. Ele está oferecendo para mim e para você hoje perdão. A porta da graça continua aberta, o favor de Deus está aberto sobre mim e sobre você. Ele não nos rejeita. Por mais que a gente tenha ofendido a santidade de um Deus, que Deus é esse tremendo, Ele mesmo assim decidiu nos perdoar em Jesus, quando Ele mandou o seu Filho para morrer por mim e por você. Jesus foi culpado em nosso lugar, por isso que hoje a gente pode se relacionar com o Senhor. Então Ele tomou essa ofensa, e aí a gente fala assim, não consigo perdoar fulano porque eu estou ofendido com ele me ofendeu de uma forma muito grave. Você ofendeu a Deus gravemente também. Eu ofendi a Deus, eu tenho plena convicção que eu ofendi a Deus gravemente, desde quando eu saí do ventre da minha mãe, porque Deus é totalmente santo, perfeito. Eu tenho plena convicção, mas mesmo assim Ele decidiu me perdoar. Você acha que eu não vou oferecer perdão para o outro? Eu vou oferecer. Por quê? Porque eu recebi perdão, agora eu tenho que dar perdão. Eu recebi, eu fui perdoado. Essa passagem, Mateus 18, ele fala ali de um servo que devia uma dívida muito alta. E aí o Senhor dele teve misericórdia, perdoou. Aí o bendito está saindo, vê lá o seu conservo, uma dívida que ele tem com ele, e fala, não, pode prender, não vou perdoar coisa nenhuma. E aí vão avisar o senhor dele, olha lá, ele não perdoou o conservo, ele mandou prender. Aí ele fala, então prenda ele também. Por quê? Porque o perdão não é opção, o perdão é mandamento. Você não tem motivo para dar perdão, você dá. Por quê? Porque você ofendeu a Deus. Agora alguém que te ofendeu também precisa desse perdão, e você precisa liberar esse perdão, porque o maior prisioneiro muitas vezes somos nós. Nós somos prisioneiros quando a gente não libera essa misericórdia, esse perdão. Qual o motivo? O motivo é que eu fui perdoado. É por isso que eu vou oferecer perdão para outra pessoa. Então eu ofereço o perdão porque eu recebi. Quando a pessoa, olha, eu fiz até essa frase, coloquei assim, quem entende a graça de Deus oferece perdão sem cobrar nada em troca. Sem cobrar nada em troca. Não precisa me dar nada não, tá perdoado. Deus me perdoou. Mas se você talvez tenha um impasse aí no teu coração e diz assim, mesmo Deus falando comigo através dessa palavra, eu ainda não consigo perdoar fulano, o que ele fez doeu demais. Meu amado, ora. Seja sincero diante de Deus. Ele conhece as suas fraquezas, mas Ele quer ver em você a tua sinceridade. Chega diante de Deus e fala, Senhor, eu quero perdoar tal pessoa, mas eu não estou conseguindo, me ajuda. E Deus vai te ajudar a perdoar essa pessoa. Só não vai protelando até um dia Jesus te chamar. Não deixa isso aí não, resolve.
seja prudente. Provérbios 27:12, né, que a gente leu esses dias atrás, que é o prudente, ele vê o mal e se esconde, mas o inexperiente, ele passa e sofre o dano. Então, se você está vendo aí alguma mágoa por causa de relacionamento, tá na hora de resolver essa pendência. Não deixe o mal aí, porque o que vai acabar acontecendo é essa mágoa ficar aí e ficar sem resolver. Que o Senhor nos livre disso e que a gente venha resolver todas as pendências em nome de Jesus. Amém.